Irmãos, nessa manhã nós vamos começar nossa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster e eu quero trazer a primeira aula, nós vamos ter a nossa primeira aula. Eu quero trazer, na verdade, hoje não é um estudo bíblico, é uma palestra histórica para nos introduzir a esse estudo da Confissão de Fé de Westminster, que é o documento da nossa igreja, nosso sistema de interpretação das Escrituras. Não é Bíblia, né? Não é palavra de Deus, mas é uma interpretação fiel que nós adotamos e que isso está muito ligado à nossa identidade como igreja presbiteriana. Então, eu quero trazer esse relato histórico. É uma primeira aula. Essa aula, ela é de muita importância para quem está chegando, né? Quem nunca ouviu, alguns já são presbiterianos e nunca estudaram a história, nunca ouviram falar. Então, para quem é catecúmenos, aqueles que estão querendo ser batizados ou ser recebidos na igreja. Mas também, irmãos, esse conteúdo é muito importante que os oficiais conheçam, né, que a igreja conheça, que nós possamos conhecer as nossas raízes, de onde viemos. Então, o propósito aqui nessa manhã é um propósito histórico, é uma palestra, né? Então, tratando aí das questões, né, de por que somos presbiterianos e conhecendo a nossa história. Quem nunca viu, existe essa gravura, né, uma pintura da Assembleia de Westminster que nós vamos conhecer mais à frente. Nós vamos passando aí o nosso slide. Antes vamos orar e iniciar então a nossa classe. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos nesse dia teu, dia do Senhor, nessa classe, escola bíblica, e com esse estudo também, que iniciamos hoje, essa lição, essa palestra sobre a história da nossa igreja. Pedimos a tua graça, pedimos a bênção do Espírito Santo, mesmo que não é uma exposição bíblica ou um estudo bíblico, mas o Senhor agiu na história. O Senhor é o Senhor da história, soberano, na tua providência, e nós também fazemos parte dessa história hoje. Abençoa a tua igreja, ó Pai, toma em tuas mãos, nos esclarece a tua vontade, nos dá discernimento do teu propósito para nós. Nos ajuda, ó Pai, a crescer no conhecimento do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos. Amém. Então vamos passar aí o nosso slide. Quem puder, se alguém puder, meu computador não está conectado ali, então não tenho como passar, né? Depois eu quero organizar isso, mas eu preciso de alguém que passe ali o nosso slide. Então, nós vamos tratar da nossa doutrina e a pergunta primeira é: você é presbiteriano? Né? Você é presbiteriano? E no que os presbiterianos creem? Né? Se alguém lhe perguntar o que é que a tua igreja acredita, prega, qual é a doutrina da tua igreja, como responder a esse tipo de pergunta? Será que cabe uma resposta simples? Irmãos, nós vivemos num tempo difícil, porque há uma cultura rasa e as pessoas não querem perder muito tempo, elas querem respostas rápidas, breves, e as pessoas não querem estudar e se aprofundar. E esse tipo de pergunta não tem resposta de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos. E isso não é só da nossa igreja. Qualquer igreja que você queira conhecer, qualquer denominação, qualquer grupo religioso tem as suas doutrinas e vai demorar e você vai precisar se dedicar para poder conhecer. Então, não é diferente com a nossa igreja presbiteriana, não é diferente com o cristianismo em geral. Não, mas eu quero conhecer o cristianismo. Você vai demandar de você estudar a Bíblia, as confissões, os credos, a história da igreja. Então, não existe respostas rápidas para esse tipo de pergunta, mas é um desafio para nós respondermos a quem nos questiona. Então,
Se alguém lhe pergunta o que é que a sua igreja crê, o que é que a sua igreja prega, né, você tem que estar preparado para dar uma resposta. Claro que isso cabe mais aos pastores, especialmente, e alguns pastores, tentando responder essa pergunta, têm escrito livros, né? Temos aí em português também um livro do Adão Carlos Nascimento, e acho que o pastor Alderi, que é o que todo presbiteriano, né, inteligente deveria saber, é um livro conhecido, né? E tem um livro que eu vou mostrar aqui, que é um livro recente, foi publicado só em Kindle, em e-book, né, que é esse livro aí que está no próximo slide, se passar. Pode passar aí o slide. Tem esse livro aí também disponível na Amazon, que é Presbiterianismo para Leigos, né? Um livreto barato, 113 páginas, e é um pastor que, nesse livro, tenta responder essa pergunta, certo? Então, no próximo slide, nós vamos ver aí o argumento aí na introdução desse livro aí. Será que vale a pena discutir denominações? Será que vale a pena isso? Né? Nós somos evangélicos de via geral, né? Somos protestantes, e somos grupos aí, às vezes somos uma igreja pequena numa cidade grande, tem várias igrejas. Será que vale a pena a gente tratar disso e nos dividir por conta de questões doutrinárias? Nós não somos membros do corpo de Cristo, né? E em vários momentos, por exemplo, a igreja no Brasil é uma igreja de missão. E o catolicismo, quando os missionários chegaram, quando foi liberada a pregação do evangelho no Brasil, o catolicismo tinha 300 anos sem oposição alguma. Sem nenhuma, era a religião oficial, confortavelmente estabelecida. Então, quando os missionários chegavam, e quando os missionários chegam num campo assim, geralmente a ênfase é mais em conversões, não naquilo que divide. Então, se você pegar a história, né, do movimento evangélico no Brasil, então presbiterianos, congregacionais, em geral, havia muita unidade ali no propósito, né, de estabelecer a fé evangélica, a fé protestante no nosso país. E é claro, irmãos, que, de modo geral, nós somos cristãos. E só há um corpo, só há um Cristo, um cabeça, né? Há só uma igreja. Nós cremos em uma igreja, que é universal, que é católica. Isso é bem verdade, né? Porém, por que existem denominações, então? Por que elas existem? Né? Então, algumas pessoas vão dizer, não, rapaz, o importante é que nós amamos a Jesus, é pregar Jesus, pregar Cristo. Só que a pergunta é, que Cristo pregamos? Quando nós começamos a detalhar quem é Cristo, quem é Jesus, aí você pode passar o próximo slide também. Quando começamos a detalhar, definir, quando começamos a explicar as naturezas do Redentor, se ele é soberano na salvação, se a salvação foi eficaz, esses detalhes vão nos dividir, né, em denominações. Então, por que existem denominações? Porque há interpretações diferentes, explicações diferentes dessas verdades. Então, as denominações, elas diferem, elas são diferentes naquilo que creem, naquilo que praticam. Algumas diferenças são importantes, outras nem tanto. E nós somos presbiterianos, estamos aqui, não é algo aleatório. Nós cremos que o presbiterianismo é o cristianismo, é uma expressão de cristianismo bíblico, cristianismo que vem das Escrituras. Então, nós escolhemos ser presbiterianos. Irmãos, eu vou aqui nesse slide aqui não vai ter, porque depois eu acrescentei, depois eu enviei o slide para Gabriel, mas eu acrescentei
depois isso aqui. Então não vai ter aí. Mas no discurso do reverendo Bonerges Ribeiro, que foi eleito presidente do Supremo Concílio, e no seu discurso ao Supremo Concílio, ele foi muito feliz ali, era um homem erudito, né, o reverendo Bonerges. E eu vou aqui citar um trecho do seu discurso que é muito lúcido e que nos mostra por que ser presbiterianos, né? Somos porque cremos. E ele diz o seguinte: ninguém nos obriga a ser presbiterianos. E isso é verdade, porque nós não nascemos numa época em que a igreja e o Estado estão unidos. Então, na época da Reforma, ou no Brasil, antes de chegar ao protestantismo, nasceu no Brasil, era católico, né? Era a religião oficial, era a religião do povo brasileiro. E aí hoje nós temos denominações, e ninguém é obrigado a ser de igreja A ou B, ninguém é forçado a ser, né? Mesmo as nossas crianças que crescem na aliança, há um momento, e isso tem que ser muito livre, né, que é a profissão de fé. Então, ninguém é forçado, né, a professar a fé na nossa igreja, embora os filhos da aliança crescem com essa oportunidade de servir a Deus, de conhecer a fé desde a infância. E aí é uma questão de uma decisão, se unir ou não pela profissão de fé, né, no rol de membros comungantes da igreja. Então ninguém nos obriga, então ninguém é obrigado a permanecer. Nós não podemos prender ninguém. E então, numa era denominacional, o que nos une a uma igreja é se nós cremos ou não naquilo que aquela igreja prega. É por isso a importância de estarmos aqui aprendendo a confissão de fé da nossa igreja. Mas se queremos sê-lo, sejamo-lo honradamente. Bonerges está falando para pastores no Supremo Concílio. Então ele está falando para os pastores, ele está dizendo, ó, você que é pastor também, oficial, ninguém lhe obrigou a ser da igreja, mas se você é e é um oficial, seja de modo honrado. Porque, especialmente os oficiais, nós quando somos ordenados, nós subscrevemos os documentos da igreja. E juramos crer neles como uma exposição fiel da Bíblia. Ninguém nos obriga a aceitar a constituição da igreja, mas se prometemos aceitá-la e acatá-la, sejamos honrados e cumpramos esses votos de ordenação. Ninguém nos obriga a aceitar esses símbolos de fé, mas se os aceitamos, se ao ser ordenados declaramos aceitá-los, sejamos honestos. Então é uma questão de honra, de honestidade, porque nossa denominação é grande, a nossa igreja é grande, e há um desleixo, muitos subscrevem esse documento, juram diante de Deus. Irmãos, tem um capítulo da confissão que nós vamos tratar, que é dos votos solenes, que é feito no culto, diante de Deus. Quando nós nos tornamos pastores, presbíteros, diáconos da igreja, isso é feito aqui diante de Deus, nós fazemos livremente, de boa consciência. Então, ninguém nos obrigou, ninguém nos forçou. Então, é uma questão de honestidade. Então, sejamos, além de homens de Deus, simplesmente homens que cumprem os votos de ordenação. Esta igreja é uma igreja aberta, na qual entram todas as pessoas que estão dispostas a assumir os compromissos da iniciação, na qual, uma vez eleitos, são ordenados todos os oficiais que proferem os votos de ordenação. Então, a igreja é a igreja aberta. Então, já vi na minha história aí pastores que não criam no batismo infantil, um exemplo, que é uma característica que vamos ver, né, nos nossos estudos. Por que cremos nisso, né, se é bíblico ou não. Mas a igreja crê nisso, né? A igreja crê, né? É um ponto aí polêmico, né? Que a maioria dos evangélicos hoje não entende como nós entendemos a questão da relação com a igreja, né? Dos filhos da aliança. Então, pastores presbiterianos que não creem na eleição, na doutrina da eleição,
né? Então nós vamos com calma tratar desses temas, mas temos nos nossos documentos com clareza isso, o que acreditamos, não é oculto, né? Não é algo velado, escondido. Contudo, é uma igreja aberta às pessoas que saibam cumprir os seus votos. A igreja não é horda, essa igreja não é caterva, ela é povo de Deus organizado. Ela tem lei, não é legalista, mas tem lei. Não lei imposta por alguém, mas lei que livremente aceitamos em sã consciência, sem que a ninguém a isso nos obrigasse. Então, eu encerro aqui, né? Fecha aí a citação de um trecho do discurso do reverendo Bonerges. Então, é um homem lúcido falando aí sobre essa nossa relação com a igreja visível. Então, há uma igreja invisível, não é só a igreja presbiteriana, mas nós nos unimos a Cristo pela fé e servimos a Cristo numa igreja visível. E aí você se converte pela obra do Espírito, é o Espírito que vai lhe converter, pela palavra. E isso não está vinculado à placa de denominação. Então, não tem gente convertida só aqui. Mas ao se converter, as pessoas vão ser orientadas a se unir a uma igreja. E aí tem várias denominações para que você se una. Você não é obrigado a se unir a nenhuma. Então, ao se unir, é bom, é bíblico, é saudável que você conheça a doutrina da sua igreja e se una. Se em algum momento alguém estiver aqui conosco, andando, caminhando, a gente está aqui instruindo, ensinando. Céu, pastor, eu respeito a igreja, sei que a igreja é uma igreja séria, mas eu não creio dessa maneira. Irmãos, não devemos tratar isso como uma guerra, uma briga. Né? Há uma liberdade de consciência. Né? Há uma liberdade. Então, nós não vamos brigar por conta disso. Nosso desejo é que os irmãos estejam firmes na fé. E nós sabemos que existem outras expressões de cristianismo saudáveis. Não é só o presbiterianismo. Mas nós estamos aqui porque cremos que é também uma expressão saudável e para nós a melhor. Então escolhemos ser presbiterianos. Passa o slide aí, pode passar. Então, se alguém lhe perguntar, não tem resposta rápida, mas no livro aí, Presbiterianismo para Leigos, desse autor, cujo nome dele aí é Ralph Bass, né? Aportuguesando aí, ele propõe aí, o autor, alguns distintivos que ele vai tratar no livro dele. Então, de modo geral, o que é ser presbiteriano? Tem a ver com um governo eclesiástico por uma pluralidade de presbíteros. Então, a maneira como a igreja é governada está na Bíblia. Nós presbiterianos levamos a sério isso. Então, nós cremos num governo plural. Então, não é o pastor que manda na igreja, ele não é o patrão, o chefe. Existe um conselho de presbíteros que são pastores, supervisores do rebanho. Nem todos têm o dom de pregar, mas todos devem ser aptos a ensinar e exercem governo, administração, né, supervisão espiritual sobre o rebanho. Não é o nosso tema aqui falar de governo eclesiástico, mas a igreja presbiteriana crê que isso flui das Escrituras. Certo? Então nós cremos nisso. Que essa igreja ela está debaixo de concílios, da responsabilidade de uma igreja maior. Então nós somos igrejas federadas, né, ou confederadas, mas presbiterianos somos igrejas federadas. Há um entendimento sistemático da Escritura, que é frequentemente chamado teologia reformada. Então nós cremos num sistema de doutrina, que para nós está bem resumido, se é que podemos falar resumo, né, porque é um documento longo e o mais longo, na Confissão de Fé de Westminster. Tratamentos de Deus com o homem por meio de pactos. Então a teologia pactual é uma marca dos presbiterianos. E por isso também cremos no batismo, né, dos filhos da aliança
são membros da igreja visível por causa da aliança, que é um tema também que nós vamos tratar pormenorizadamente e que muitas vezes é um tema mais delicado e que exige mais atenção, mas via de regra, nós não escondemos isso, né? E muita gente às vezes nem quer ouvir o que é ser presbiteriano, porque já acha que tem a ver com catolicismo, né? Batizar crianças, ou não, acham um absurdo e aí não querem nem ouvir o nosso argumento sobre o porquê. Mas tudo na igreja tem uma base, uma teologia, uma doutrina. Então, é bom que as pessoas escutem, né? Parem para ouvir. Passe aí o próximo slide, por gentileza. Então, irmãos, existem os credos e as confissões. Credo é aquele lá da era apostólica e pós-apostólica, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Os credos da igreja antiga, os credos ecumênicos. E existem as confissões de fé, que surgiram na época da Reforma Protestante. E a nossa igreja é uma igreja confessional, que tem uma confissão de fé. Nós sabemos naquilo que cremos. Várias igrejas não têm uma confissão de fé. E aí esse autor, chamado Carl Trueman, professor de História da Igreja do Westminster Theological Seminary, né, o de Westminster, ele, num prefácio a um livro da nossa igreja, Guia de Estudos da Confissão de Fé, de Westminster, ele é um historiador da igreja e ele diz que há um interesse crescente no que é conhecido como cristianismo confessional. Então, está havendo um retorno a um cristianismo confessional, que é ser reformado, que é ser confessional. E ele diz que isso é encorajador, porque cristãos confessionais são aqueles que acreditam que a Bíblia realmente ensina coisas sobre Deus que se aplica a todas as épocas, todos os lugares e a todas as pessoas. Então, aquilo que a confissão de fé falou, sendo uma explicação fiel da palavra de Deus, não é uma teologia inglesa, não é só coisa para inglês, embora é um documento antigo, do passado, mas aqueles irmãos, iluminados pelo Espírito Santo, compreenderam as verdades bíblicas, e então essas verdades, irmãos, são para nós. Então muita gente quer uma teologia, não, a gente não quer uma teologia inglesa, do passado. Então muitos querem uma teologia, não, tem que ser feita por teólogos brasileiros. Então para nós que somos cristãos confessionais, nada contra se Deus levantar bons teólogos no Brasil, mas para nós, irmãos, nós cremos que a palavra de Deus é a mesma, né? Nós cremos nisso. Então, cristãos confessionais creem na Bíblia e que essas verdades, a gente não descobriu elas agora, né? A gente não começou a aprender da Bíblia agora. Então, nós podemos olhar para o passado e aprender das confissões. Pode passar, por gentileza. Então, hoje, está havendo um retorno ao que é dito fé reformada, certo? E geralmente essa fé reformada tem a ver com o retorno à reforma protestante, ao calvinismo, aos 5 pontos do calvinismo. Nós citamos aí pelo livro do autor 4 pontos gerais, né, do que ele diz que é ser presbiteriano. Mas Trueman, ele diz aí nessa citação que cristianismo confessional é mais do que aderir a alguns pontos de doutrina. Então muita gente está buscando a fé reformada e acha assim, não, eu sou reformado, eu creio agora nos 5 pontos. Ou acha que ser reformado é crer em alguns pontos apenas da doutrina. Mas ser reformado, e aí ser reformado usando aí como sinônimo de ser confessional, envolve a adesão de uma confissão ampla. Então a confissão de fé, irmãos, não são só 5 pontos.
São mais de 30 capítulos. A nossa confissão de fé é um documento da Reforma, né? Um documento do final da Reforma tardio, de um movimento, no caso da Reforma inglesa, do puritanismo inglês, e que é um documento longo, vasto, que tem mais do que 5 pontos de doutrina. Então, ser confessional envolve a adesão a uma confissão de fé. Uma igreja confessional, ela então irá estar ligada a uma estrutura de igreja capaz de prover os presbíteros prestação de contas e educação contínua. Cristãos confessionais, então, não é apenas compromisso com doutrina, isso também, mas com um modo de vida particular dentro do contexto da igreja. Então, a nossa confissão é um documento amplo, ela trata a relação com o governo civil, trata do culto, trata do matrimônio, trata da nossa vida geral. Então, a fé reformada trata da salvação, trata. Mas ser presbiteriano, isso vai afetar todas as áreas da nossa vida. E nós somos discípulos disto. Meus irmãos, de tal maneira que nós estamos sempre aprendendo. Como ser cristão é estar sempre sendo discipulado, ser presbiteriano é ser um cristão bíblico. Então, há um aprendizado contínuo. Então não adianta, nós não vamos aprender a ser cristãos e ser cristãos reformados, confessionais, presbiterianos, da noite para o dia. Não é algo raso, não é algo que envolve uma resposta simples. Todos nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo, a igreja precisa aprender. Então, a igreja reformada, a igreja confessional, é uma igreja que está nesse processo de aprendizado, de reforma, de conhecer, de aplicar, de praticar. Então nós estaremos comprometidos, se queremos ser reformados, confessionais, estaremos comprometidos com um projeto de fé bíblica, um projeto de igreja, de vida. Então isso vai afetar nossa vida devocional, em família, na igreja, o que é o culto, o dia do Senhor, várias áreas que nós vamos aprender no estudo da confissão de fé. Então, nesse retorno à reforma que está tendo aí, às vezes nós vemos que muitos estão retornando a uma reforma mais genérica, alguns pontos, e nós, irmãos, temos uma herança, um patrimônio teológico na nossa confissão de fé. Nós somos uma igreja filha da reforma protestante, certo? Então, é muito importante para nós conhecermos isso, e sabermos se é isso que queremos realmente para nós, como igreja. Então, a própria denominação, a própria igreja presbiteriana, nós como pastores, não acho que isso é um ponto pacífico. Muitos acham que não querem uma igreja confessional, não vamos abrir mais, vamos ser presbiterianos, mas não vamos nos apegar tanto. Então, há tensões, muitas vezes, dentro da própria denominação, e alguns que são a favor de um retorno, de uma fidelidade, e outros acham que não, a igreja tem que se modernizar, a igreja ela tem que buscar outras expressões de fé, criar sua própria confissão de fé hoje. Certo? Pode passar aí. Essas citações, então, estão nesse livro aí, é da nossa editora, da nossa casa editora, Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster. É um livro que eu vou usar nos nossos estudos. Você vê que a nossa editora aí, não é muito barata, Coloquei aí, eu fiz um print aí O livro é caro, Então, aí está o preço aí do livro sem desconto, A gente às vezes tem um desconto como pastor, mas é um manual muito bom, é um manual moderno, E que os irmãos querendo adquirir, tem esse preço aí, mas a igreja ela tem um desconto, se comprar, acho que em nome da igreja, uma quantidade X, tem um desconto aí. Pode passar também esse slide.
Esse autor, Carl Trueman, que escreve aí um prólogo, um prefácio aí daquele outro livro, o Guia, ele tem esse livro aí, O Imperativo Confessional. É um livro que está em e-book, né? Está também impresso, editora Monergismo, né? E aí ele vai tratar aí da importância dessa subscrição confessional, de ter uma confissão de fé, né? Então, na verdade, irmãos, todo mundo tem uma confissão de fé. Todas as igrejas têm, mesmo aquelas que não têm no papel. Mas quando você pergunta, e aí, o que é que você crê? O que é que você acredita? Então, há uma declaração de fé, certo? Então, todos creem em alguma coisa. Então, esses livros aí estão sendo publicados, né, em português. Pode passar. Mas quem são esses cristãos confessionais? Né? Quem é esse povo? Né? Onde é que ele está? Historicamente aí, né? E quem são os realmente aí que podem ser denominados confessionais? Cristãos reformados, confessionais, em geral, né, aí, ou pelo menos espera-se deles, costumam extrair suas afirmações doutrinárias de dois grupos de documentos. Então, na Reforma, teve a Reforma no continente, Lutero primeiro, depois Calvino, Zwinglio, e aí essa reforma chegou à Holanda, chegou à França, embora não foi depois sufocada ali, né? Então essa reforma no continente, esses reformados do continente, eles adotam as três formas de unidade: o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e os Cânones de Dort. Então hoje no Brasil existe uma denominação chamada Igreja Reformada do Brasil, que adota esses documentos aí. São documentos reformados, né, muito similares à Confissão de Fé de Westminster, são fiéis. Na nossa Bíblia de Genebra, na Bíblia de Estudo da Herança Reformada, no final dela, tem esses documentos aí, e eu também uso, às vezes dou estudos, uso esses documentos, e vale a pena conhecer, certo? Especialmente aí, quem puder ler os Cânones de Dort, ele trata dos 5 pontos do calvinismo contra os pontos arminianos, né, dos remonstrantes. Então, se você quiser conhecer os 5 pontos e estudar, vale a pena você procurar, está aí na internet, domínio público, né? Os Cânones de Dort, do Sínodo de Dort. Então, existe uma denominação no Brasil, a Igreja Reformada do Brasil, que adota e subscreve esses documentos. E os padrões de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Menor, que são os nossos símbolos de fé. Então, quais são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana? Não é o peixe, né, da UPH, não é uma cruz. Os símbolos de fé da Igreja são documentos. Nós temos documentos confessionais. As igrejas originárias da Alemanha e da Holanda costumam usar os primeiros grupos de documentos. E as igrejas de raízes escocesas e presbiterianas, a segunda. Então, nós somos da reforma da ilha, de Inglaterra, Escócia, somos filhos da reforma escocesa, puritana, presbiteriana. Então, muita gente se ofende, né, se nós falarmos assim, que somos filhos da reforma puritana, presbiteriana. Muita gente se ofende com isso, né? É até um xingamento hoje em dia, né, dizer isso, não gosta. Mas, irmãos, é a nossa história, né? Então, a nossa confissão de fé, nós vamos ver aqui, ela é um documento elaborado pelos puritanos ingleses, certo? Então, essas igrejas, pastor, mas é a minoria, essas igrejas no meio evangélico. Mas é a nossa história, né? Então, igrejas fruto do movimento pentecostal, de outros movimentos, são a maioria, né? Igrejas sem confissão de fé, igrejas renovadas, são a maioria no meio evangélico em geral no nosso país. Porém, nós vamos ver aqui na história que nós somos os pioneiros. Nós somos os primeiros evangélicos a chegar no Brasil. E a nossa história começa. Nós vamos ver aqui a nossa história, o nosso propósito. Pode passar. Diante disso, a pergunta é:
somos confessionais ou não? Né? Nós somos confessionais? É um debate aí dos nossos dias. Isso aí não é novidade, não. Esse negócio de confissão de fé, símbolos de fé, Westminster, isso aí não é novidade não no Brasil. Vocês aí estão querendo introduzir, vocês são reformados, confesso, estão querendo introduzir novidade na igreja, mudar a igreja sempre foi diferente. E agora chega esses confessionais querendo mudar a igreja, dizer que é assim, ou tem que ser assim, ou de uma maneira ou de outra. Irmãos, não é verdade. Nós não somos novidade. A igreja presbiteriana, a igreja reformada, a igreja bíblica, confessional, não é novidade. Meu propósito aqui, aí eu quero pedir a paciência dos irmãos, que tem muita leitura aqui. Eu quero tentar conseguir dar essa aula hoje, não sei se vai dar tempo completa, mas me acompanha aí, venham comigo, que vai ter história aqui que eu vou trazer para os irmãos. Então, a igreja reformada, ela esteve no Brasil em 3 momentos, até fincar o pé e ficar. Os reformados estiveram no Brasil, ali os calvinistas na Baía de Guanabara, no começo da história, Brasil colonial, os holandeses no Nordeste e os missionários americanos depois. Passe aí que nós vamos ver. O sogro do reverendo Augusto Nicodemos é um holandês que foi missionário no Brasil, diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. O nome dele é Francisco Leonardo e tem um sobrenome holandês que é difícil, né, de pronunciar. Mas aí, o nome dele, Francisco Leonardo. Ele tem um artigo na internet, Índios Evangélicos no Brasil Holandês. E aí ele cita aí que 3 vezes a igreja evangélica, e quando fala evangélica, nesse contexto aqui é sinônimo de reformado, igreja que crê na Bíblia como palavra de Deus, né, oposta ali à igreja romana, a igreja católica romana. Então essa igreja evangélica foi implantada no Brasil colônia, mas sempre expulsa. Então os evangélicos, os reformados, vieram para o Brasil e foram expulsos, sumiram. Em alguns momentos da nossa história. A igreja reformada dos franceses no Rio de Janeiro, em 1557 e 1558. A dos holandeses na Bahia, 1624 e 1625. Então os holandeses vieram, passaram um ano e foram expulsos do Brasil. E depois esses holandeses voltaram, junto com alemães, ibéricos, ingleses e índios, e ficaram no Nordeste por 30 anos, tendo Recife ali o seu centro. Então esse artigo que está aí na internet fala de uma igreja evangélica indígena. Houve índios reformados, confessionais, ensinados a partir do Catecismo de Heidelberg, que foi traduzido para a língua do índio. E teve índio, pasmem, que viajou para a Holanda, naquela época, e conheceu a igreja reformada na Holanda. E eram reformados mesmo. Não era lavagem cerebral, não. Porque a igreja romana saía batizando o índio a rodo. Cria em Maria, uma coisa ou outra, catequizava ali rapidamente e batizava, tornava eles católicos. Os reformados, eles traduziram, começaram um projeto de traduzir o catecismo para a língua do índio, e havia um projeto de traduzir a Bíblia, mas não foi possível, não teve tempo, eles foram expulsos. A história desta missão está escondida em muitos arquivos, especialmente nos de Amsterdã e Haia, na Holanda. Então Francisco Leonardo fez uma pesquisa, ele é holandês, e esse momento da nossa história está registrado nos arquivos da Holanda. Pode passar aí. Reverendo Alderi, ele tem aí alguns artigos na internet, ele tem esse aí, os primórdios do movimento reformado no Brasil, e ele cita aí a chegada desses franceses, né, em 1555, por Nicolas Durand Villegagnon. Ele era um católico que simpatizou com os protestantes, trouxe muitos protestantes, pediu para Calvino enviar protestantes,
para a colônia, mas ele depois virou a casaca de novo e refugou, né, as doutrinas reformadas e protestantes e começou a perseguir os protestantes da pequena colônia ali. Né? Então, aí Alderi cita que começou a surgir desavenças teológicas entre Villegagnon e os calvinistas. 5 deles foram presos e forçados a escrever uma declaração de suas convicções, e aí surgiu uma confissão de fé da Guanabara, certo? Então, com base nessas declarações, esses calvinistas foram executados. Um deles foi poupado por ser alfaiate. Então, meus irmãos, esse pessoal aí era reformado, Calvino enviou. E eles foram lançados na Baía de Guanabara, martirizados, mortos, por causa da sua fé reformada. Nesse momento teve o primeiro culto protestante das Américas, né? Eles eram huguenotes calvinistas, né? Morreram cantando salmos ali e jogados ali na Baía de Guanabara, certo? Os reformados, a reforma, quando foi se espalhando, ao chegar em cada lugar, ela recebia um nome. Então, os calvinistas da França eram chamados de huguenotes, né? Na Inglaterra, puritanos, na Escócia, presbiterianos, mas é um movimento aí reformado, né? Unificado aí em certo sentido. E então, sobrou um, Jacques Le Ballet, que conseguiu fugir, mas foi preso e enforcado depois, certo? E um sapateiro escapou, chamado Jean de Lery. Ele se tornou pastor e escreveu uma obra chamada Viagem ao Brasil. Pode passar. A nossa casa editora, se você tiver interesse histórico, ela publicou esse livro aí, A Tragédia da Guanabara, em que há aí escrito a confissão de fé da Guanabara. Então, esses homens, eles tinham tanta teologia, eles eram tão bons teólogos, que presos ali, em pouco tempo, eles escreveram uma confissão de fé muito bíblica. Então, isso aconteceu no Brasil, colônia, isso aconteceu lá no começo da nossa história, né? E aí veja a conexão, o próprio Calvino enviando missionários para o Brasil. Pode passar. A segunda tentativa reformada de introdução do calvinismo no Brasil aconteceu no século XVII, através dos holandeses, certo? Então, havia a Companhia das Índias Ocidentais, que a gente estuda aí na história das grandes navegações, e então essa Companhia das Índias veio para o Brasil, né? Eles questionavam, né? Portugal dizia que o Brasil era deles, mas havia guerras e questionamentos daqueles tratados ali. E eles ocuparam aqui o Nordeste. O mais famoso governante do Brasil holandês foi o príncipe João Maurício de Nassau, Siegen, certo? Então, nesse período, havia liberdade religiosa, tolerância. Então, havia católico, havia judeu, né? Havia liberdade. Mas a igreja reformada da Holanda veio. Porque nessa época a igreja e o Estado andavam juntos, igreja e Estado. E vieram também pastores, e foram criadas 22 igrejas e congregações, 2 presbitérios e um sínodo, certo? Então, houve um trabalho junto aos indígenas, pregação e ensino, e um catecismo na língua nativa. Outros projetos, como tradução da Bíblia, não aconteceu. Então, irmãos, é interessantíssimo estudar esse momento aí da história, né, que depois foram expulsos, mas houve vários índios crentes de fato. Inclusive, depois houve a Guerra dos Bárbaros, os católicos foram expulsando os índios, e o último reduto indígena foi lá na divisa do Ceará com o Piauí, na Serra Grande, ali na Serra de Ubajara, e os padres ali, quando eles chegaram e viam os índios, esses índios pareciam reformados, com a mesma teologia daqueles da Europa, né? Então eles criam mesmo na fé bíblica reformada, né? Eram reformados de fato. Inclusive, eles escreviam cartas
na época da expulsão, para a Holanda, pedindo: envie pastores, porque a obra está perecendo aqui por falta de pastores. Então, eles criam na importância da igreja, da pregação, do pastoreio, né, para a manutenção da igreja, né, e depois sumiu essa igreja indígena, né, ela deixou de existir, sumiu. Pode passar aí. Se você tiver interesse em conhecer, esse livro se eu não me engano, é a tese de doutorado do Francisco Leonardo. Então ele pesquisou todo esse tempo aí, nos arquivos históricos. Então você tem igreja e Estado no Brasil holandês. Lá em Recife tem um museu, né, o Castelo de Brenan, que tem obras desse período. Houve pinturas, né, Nassau teve ali obras de edificação na cidade do Recife, nessas igrejas, esse trabalho da igreja. Então esse período ele está relatado aí, né? Então a igreja reformada esteve aí no Brasil nesse período holandês. Pode passar. E por fim, aí depois, irmãos, desse período, sumiu a igreja reformada. Foram expulsos. E aí, por fim, o protestantismo só pôde vir ao Brasil depois da chegada da família real. Em 1808, em 1810, Portugal e Inglaterra firmaram um tratado concedendo liberdade religiosa aos imigrantes que começaram a chegar. E aí começou a vir pastores, mas os primeiros pastores não cuidavam de evangelizar, eles cuidavam dos protestantes, dos imigrantes. Era igreja só para quem já era protestante, os imigrantes. E aí tinha cultos, né, geralmente em inglês, ou na língua ali dos imigrantes. Então, tem o caso aí desse James Fletcher, né, um pastor presbiteriano. Então, ele trabalhava dando assistência a marinheiros e imigrantes europeus, né? Então, eles trabalhavam assim. Por fim, ele indicou um missionário congregacional, Robert Calley. Vários hinos do nosso cenário, esse Calley aí é o autor, esse Robert Calley, que é de origem presbiteriana, mas ele veio como congregacional para o Brasil. Ele é o primeiro missionário aí, de fato, né? E logo depois dele vem o nosso conhecido reverendo Ashbel Green Simonton, que é o nosso pioneiro presbiteriano, que chegou no Brasil em 12 de agosto de 1859, certo? E organizou 2 anos e meio depois a primeira igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro, certo? E depois chegou outros missionários. Então a nossa igreja é pioneira, né? A igreja presbiteriana, ela é uma igreja pioneira, os congregacionais e tudo, igreja pioneira. Pode passar. Esse livro aí está desorganizado, depois eu organizei melhor os slides. Ele cabe melhor mais para outra sessão do estudo, mas é um livreto que eu recomendo, quem quiser conhecer a Assembleia de Westminster. Guilherme Kerr, é um livreto de 32 páginas aí da editora Fiel, que está disponível aí. É muito bom para quem quiser conhecer o contexto da Assembleia. Pode passar. Outro livro aí é A Confissão de Fé de Westminster comentada, publicada pela editora Os Puritanos, o filho de Charles Hodge, né, Alexander Archibald Hodge. Ele tem um comentário aí da Confissão de Fé, mas eu quero depois voltar a isso aí. Eu quero que passe bem mais à frente aí, até chegar no livro Celeste por Vir. Pode passar. Depois eu quero voltar para essa outra parte aí, me lembre. Esse livro, o Celeste por Vir, ele trata da história desse momento de implantação do protestantismo no Brasil. Pode passar. Então ele cita aí a história de Simonton, né? Simonton estudou teologia em Princeton e ele chegou no Rio como missionário, né? E depois morreu também em São Paulo, brevemente, depois de 8 anos de trabalho, provavelmente por febre amarela. Ele está sepultado no cemitério dos protestantes lá em São Paulo, do lado de José Manuel da Conceição, que é o primeiro pastor protestante do Brasil. Pode passar.
Isso aqui está no livro Celeste por Vir, esse livro que eu citei aí, certo? Então, Simonton, ele veio ao Brasil como pioneiro, esteve em São Paulo, em várias partes. Ele organizou a primeira igreja. Irmãos, o Brasil era católico. 300 anos de catolicismo. Aqueles reformados que eu falei sumiram. Todo mundo católico, era a religião oficial. Então, Simonton chega e perceba que o autor aí diz que ele organiza a primeira igreja com pouquíssimos membros, e a maioria estrangeira, porque era difícil. A religião da maioria, todo mundo era católico, né? Mas ele consegue aí fundar a primeira igreja, certo, aí presbiteriana, e depois foram chegando outros estrangeiros, depois o primeiro brasileiro, Serafim Pinto Ribeiro aí citado, depois chegam outros missionários, pode passar. Mais à frente, né, Blackford, cunhado de Simonton, organiza a segunda igreja presbiteriana com 18 pessoas. Aquelas igrejas eram pequenas, aquelas primeiras igrejas. O trabalho começa assim, né, vai à frente, pode passar. Entre a chegada de Simonton e o fim do império, já tinham os presbiterianos mais de 50 igrejas, 4 presbitérios, um seminário, 2 colégios. Então, por meio da polêmica, publicando jornais, implantando escolas, por meio do trabalho missionário, a igreja foi se estabelecendo em meio às lutas, né? E formou-se ali presbitérios e tudo mais. Pode passar o slide. Agora, detalhe aí desse detalhe histórico. Está a partir da segunda linha ali no final. Quando se organizou institucionalmente no Brasil, a igreja presbiteriana adotou a semelhança da igreja-mãe americana como padrão doutrinário a Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos. Então, desde o começo, é novidade. Pastor, ser confessional, estudar Confissão de Fé, isso é coisa nova, né? Então, desde o começo, a igreja ela adotou, seguindo a igreja-mãe americana, esses documentos. E eu pesquisei nesse livro Celeste por Vir, porque eu achava que estava nele, mas não achei. Eu acho que está em um outro livro de história da IPB, que um dos primeiros livros, ou o primeiro livro a ser traduzido e publicado por Simonton, foi a Confissão de Fé, para instruir as pessoas que estavam ali para conhecer a igreja, né, e se agregar à igreja. É claro, irmãos, que esse protestantismo que vem ao Brasil, ele é um protestantismo de missão, ele é fruto do avivamento americano. Num país de maioria católico, ele é conversionista, ou seja, o alvo é ganhar pessoas para a igreja, fundar igrejas, mas ao mesmo tempo, os documentos sempre estiveram lá, e ao se agregarem às igrejas, as pessoas então deveriam ser instruídas na doutrina da igreja. Então nós queremos conversões, que as pessoas conheçam a Cristo, sejam salvos, queremos, mas a nossa igreja ela tem um sistema de doutrina, né, de teologia, a confissão de fé e os seus catecismos. Pode passar. Pelo menos nos primeiros 50 anos, talvez até o surgimento dos primeiros materiais didáticos da escola dominical, que parece ter ocorrido na década de 30, o breve catecismo funcionou como material de instrução religiosa, certo? Então, a nossa igreja, ela traz esse legado, desde os seus primórdios, certo? Vamos voltar agora, volte aí os slides, lá para aquele, depois das imagens ali da Confissão de Fé comentada de Rod. Então, eu quero que tenha ficado provado, embora o tempo parece que acabou já, o nosso tempo, né, da lição, já, não sei se os irmãos estão cansados aí, para a gente tentar concluir esse conteúdo. Então, historicamente, nós temos uma história, a Igreja Reformada Confessional tem uma história. Mas eu quero tratar um pouco sobre a confissão de fé, né, a sua história, então. Essa confissão de fé,
as confissões de fé, algumas delas foram elaboradas por indivíduos particulares. Mas o segundo ponto ali diz que a confissão de fé da nossa igreja foi composta por uma Assembleia Nacional de Teólogos reunidos em Westminster, na Inglaterra. Pode passar. Tem a data ali, né? 1643 até 1648. Em 12 de junho de 1643, o parlamento inglês sancionou um decreto intitulado Convocação dos Lordes e Comuns do Parlamento para a convocação de uma Assembleia de Teólogos e outros com vista a serem consultados pelo parlamento para o estabelecimento do governo e liturgia da Igreja da Inglaterra e purificação da doutrina da dita Igreja, das falsas aspersões e interpretações. Então, a Assembleia de Westminster foram 121 teólogos. E o propósito, irmãos, era reformar a Igreja. Então, esses teólogos não pensavam igual, mas eles queriam a reforma da Igreja. Pode passar. Então, essa Assembleia, diz aí, na verdade, 151 pessoas, 121 clérigos, 30 membros do parlamento, homens eruditos. Ele cita aí, esse slide cita, não vou me demorar muito, que é um texto longo, mas ele cita aí nomes, né, homens eruditos, que são reconhecidos por nós hoje, né? Ele cita aí esse John Lightfoot, né, que é conhecido pelos seus comentários, Thomas Godwin, né, e etc., outros aí. Então foi um momento de pessoas sérias, né? Esses homens, esses teólogos eram pessoas sérias, comprometidas com a verdade. Então, quem sabe em outro momento, os irmãos podem pesquisar mais detalhes dessa Assembleia de Westminster. Avance aí, por favor, até depois o slide que tem o livro aí, Subscrição Confessional. Perdão, volte aí para o slide, Subscrição Confessional, o livro. Pronto. Esse livro aí, agora, irmãos, então, tem esse dado histórico. Esse livro, mais um livro que fala da subscrição confessional. Ulisses Horta Simão, ele foi diretor do Seminário de Belo Horizonte, ele escreveu esse material, certo? Que trata desse hábito, né? A igreja tem documentos e também a igreja adota uma subscrição, né? Então, o que é essa subscrição? Os ministros ordenados, eles concordam que esses documentos são fiéis à Bíblia, né? Pode passar esse slide para frente. Então, a nossa Constituição da igreja, ela diz isso aí, que está aí. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamentos. Então, a nossa única regra de fé é a Bíblia, as Escrituras. E aí segue. E como sistema expositivo de doutrina e prática, a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve, rege-se pela presente Constituição, etc., é pessoa jurídica. Então, a nossa igreja, ela tem a Bíblia como regra de fé e prática, mas a confissão de fé é uma explicação, um sistema de explicação das Escrituras que nós temos por fiel, né? Cremos que é um sistema fiel. Pode passar. E aí, há maneiras de subscrever. E aqui eu já estou caminhando para o fim, né, que o tempo já correu muito. Então, há maneiras de subscrever esse sistema. Existe uma subscrição estrita, né, ou literal. Então, tem irmãos que têm um respeito tão grande pelo documento da Assembleia que eles subscrevem até as palavras ali, né, literalmente. Certo? Eles concordam com o conteúdo e a forma que esse conteúdo foi escrito, né? Eles reconhecem que a Bíblia, né, que essa confissão está subordinada à Bíblia, mas enfatiza o seu alto grau de fidelidade para o contexto bíblico, independente da época ou do contexto. Pode passar. Existe uma subscrição ampla, certo? Ou seja, nós somos reformados, a confissão é bíblica, é reformada, mas eu não subscrevo a todos os pontos. Há um ponto ou outro que eu tenho reservas,
Não é que eu tenho exceções, eu não concordo com todos os pontos. Pode passar. E existe uma subscrição integral, né, que recebe esse documento, né, sem reservas, não há reservas, mas há uma liberdade nessa subscrição de eu dizer o que está lá com as minhas palavras. Como pastor, né, como teólogo, eu concordo com o conteúdo, mas a forma desse conteúdo ser dito, eu creio que eu posso ter uma expressão moderna desse conteúdo, mas concordando com o documento. Pode passar. A Igreja Presbiteriana do Brasil adota esta última modalidade de subscrição, que é a subscrição integral. Então, o candidato, concluídos seus estudos, apresentar-se-á ao presbitério, que o examinará quanto à sua experiência religiosa e motivos que o levaram a desejar o sagrado ministério, bem como nas matérias de curso teológico. Então, a nossa igreja é muito séria na ordenação de ministros. Tem que ir para o seminário, é a regra geral, né? E aí o candidato ele é avaliado, ele é sabatinado. Parágrafo único. Poderá o presbitério dispensar o candidato do exame das matérias do curso teológico, não o dispensará da experiência religiosa, opiniões teológicas e conhecimento dos símbolos de fé, exigindo a aceitação integral dos últimos. Esse é um texto de um blog do pastor Anderson, que é aqui de Salvador, que ele escreveu no seu blog. Então, irmãos, a nossa igreja, né, não é novidade isso. A subscrição, a confissão de fé, né, sermos uma igreja que tem documentos, que tem uma doutrina, que tem uma interpretação. Então, o meu propósito aqui, iniciando hoje, é estudarmos a nossa confissão de fé, conhecermos a nossa doutrina, né, e aí analisarmos, né, será que nós somos confessionais? No papel, a igreja diz que é confessional integral. Nós temos que crer nos pontos de doutrina que são fiéis. Mas, na prática, a nossa igreja ela foi se tornando ampla. Então, tem a confissão de fé, mas não concordo com tudo. E muitos pastores juraram a subscrição integral, mas são amplos, né? E aí a questão para nós é, né, como igreja local, né, qual o padrão que a gente quer seguir, né? Queremos ser uma igreja confessional, né, sim ou não? Para isso temos que conhecer a nossa confissão de fé. Será que ela é bíblica? Será que concordamos, né, com tudo? Será que a subscrição integral é a melhor? Ou devemos orar para que o Supremo Concílio mude para uma subscrição ampla, que permita alteração em outros pontos? Então, irmãos, isso é um debate atual dentro da igreja. É um debate atual, né? E aí o Supremo Concílio tem tratado, às vezes, de alguns desses pontos. Então, com isso, eu nos conclamo, né? Eu conclamo a nossa igreja local a essa jornada aí de estudo da nossa doutrina e de entrarmos aí nesse debate, né? Se cremos que é saudável, e conhecer, né? Ter conhecimento de quem somos, o que cremos e para onde queremos ir, né? Então, para isso a gente tem que conhecer. Mas o tempo puxou muito ali, mas eu não sei se ficou dúvidas, se tem alguma pergunta ainda, mas já foi muito longa aí, né, a nossa exposição. Querem perguntar ou deixar para depois? Presbítero Isvanildo. Esses pastores que vieram antes, os que vieram de Calvino, porque assim, a igreja presbiteriana ela é da ilha, ela é escocesa, então Calvino é do continente. Só que a teologia dos reformadores lá da Inglaterra é a mesma de Calvino. Então, por exemplo, John Knox, que é o reformador da Escócia, ele foi perseguido e ele passou muito tempo em Genebra com Calvino. Então, esses que morreram lá na Baía de Guanabara, eles são huguenotes. Eles são calvinistas ou huguenotes. Mas há uma conexão muito próxima nossa e eles, pressionados ali, produziram uma confissão de fé, a de Guanabara, né, que eu citei aí.
Então, ao pé da letra, eles não são presbiterianos, porque nessa época os presbiterianos vêm da Escócia, né? Ao pé da letra mesmo, nesse período, os presbiterianos são os reformados da Escócia, certo? Então, eles eram calvinistas ou huguenotes. Depois vieram os reformados da Holanda. E o presbiteriano mesmo que vem para o Brasil começa com Simonton, que é um presbiterianismo de missão, que já vem dos Estados Unidos, né? Não é um presbiterianismo, nosso presbiterianismo, ele não vem direto da reforma ali da Europa ou da Escócia. Já houve uma missão americana, os americanos já também têm desenvolvimentos, e eles vêm para cá. Porém, Simonton era um homem presbiteriano, né? Ele também é fruto ali da influência do avivamento, que teve, se eu não me engano, no século XVIII, na época ali de George Whitefield, Wesley, tinha ali, depois teve Jonathan Edwards, né? Nos Estados Unidos, e tinham escolas ali, tinha a velha escola, que era mais ligada à confissão, e tinha a nova escola nos Estados Unidos, que era mais ligada ao avivamento. Simonton estudou em Princeton, então ele tinha conexões com a velha escola, mas ele, você vê pelos escritos dele que ele era também voltado para aquela ideia avivalista, de conversão individual. Ele tinha essas influências. Então, é importante conhecer a história, né, para a gente saber. Então, o presbiterianismo mesmo chega no Brasil, oficialmente, com Simonton. Mas a fé reformada confessional já tinha vindo antes para o Brasil. Então, nós temos essa conexão. Então, nós cremos que a nossa história começa na Europa, na Reforma, e que tem essas conexões. Entendeu? Então, nossa igreja não é uma novidade, né? Nossa doutrina não é nova, né? E a Reforma já puxa ali para os pais da igreja, já tem conexões com outros momentos antes da Reforma, né? Então, nossa doutrina ela é bíblica, né? Não é nova, não é novidade. Deu para entender, mais ou menos? O presbiterianismo, o próprio nome, ele é realmente lá da Escócia, né? Então, Knox é o pai do presbiterianismo, John Knox, e ele é discípulo de Calvino, né? Então, Knox ele foi para o continente perseguido, ficou em Genebra, ele aprendeu com Calvino. Então, a grosso modo, Calvino ele é o pai do presbiterianismo. É por isso que a gente tem as institutas, lê as institutas de Calvino. Mas o presbiterianismo, com esse nome, né, ele teve expressão, sucesso, vitória, na Escócia. Muitos puritanos eram presbiterianos, mas nem todo puritano era presbiteriano. Então, haviam puritanos episcopais, congregacionais. Então, o puritanismo tinha maioria presbiteriana na Assembleia de Westminster, mas tinham erastianos, que é uma linha, tinham episcopais, congregacionais. Então, o presbiterianismo histórico, com esse nome, ele remonta a Calvino, ele obtém sucesso na Escócia. Muitos ingleses se tornaram presbiterianos, e aí eles foram para os Estados Unidos, na época da colonização, e esses também puritanos, né, eles acabaram formando igrejas também, trazendo o presbiterianismo para a América, né, para os Estados Unidos. Então, assim, eu creio que o presbiterianismo recebe esse nome, nomenclatura, com Knox, na Escócia, né, e tem a ver com o governo da igreja. Então, na época da Reforma, debate sobre o culto, o governo de igreja era muito importante, porque a igreja católica é quem mandava e ela era uma igreja episcopal, né? O culto era deturpado. Então, esses assuntos eram assuntos importantes, centrais para a Reforma. Culto, governo de igreja. Então, para eles era muito importante. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Então, veja, uma igreja surgiu com o nome presbiteriano. Isso tem a ver com o governo de presbíteros, né, da igreja, governo plural. E também que quem elege os seus presbíteros é a igreja, porque antes era o Estado, ou a igreja católica que dizia quem ia ser o bispo, o pároco, né, o líder ali daquele lugar, vinha de cima para baixo. Então, na igreja presbiteriana,
há uma escolha desses presbíteros também pela igreja local. Né? A igreja pode escolher o seu pastor, os seus presbíteros, certo? Não sei se deu para... Né? Mas eu posso pesquisar com mais fontes e trazer também para os irmãos, né? Eu estou falando aqui do conhecimento que eu tenho, né? Dos meus estudos, mas história, irmãos, tem também... Cada historiador ele vai dar a sua ênfase, a gente tem que entender isso, né? A história ela não é neutra. Então eu estou trazendo aqui a história, então nós não temos aqui a pretensão de ser neutros, nós estamos contando a história. Então é uma narrativa da nossa perspectiva. Então um católico, se for contar essa história, ou alguém de outra linha vai dar ênfase, né? Então a história ela tem essa característica. Então aqui não é algo absoluto, né? A reforma mesmo, ali, Lutero, então tem várias leituras do que aconteceu ali exatamente. Então história é para nos informar, né? Mas a história a gente tem que dar um desconto. Ninguém vai aqui brigar ou discutir. A história ela não é absoluta, ela é uma narrativa mesmo. Né? Existem várias, mas nós cremos que aqui é uma narrativa fiel, né, do que a nossa perspectiva protestante entende. Certo? Vamos encerrar orando, para não delongar mais ainda do que já nos delongamos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã, por esse estudo, essa palestra. Nos dá interesse de conhecer a nossa igreja, a doutrina, a história, e nos dá, ó Pai, amar os teus feitos na história. O Senhor está por trás da história, o Senhor é o Senhor da história. Nos ajuda, ó Pai, a te bendizer por ela e conhecê-la para te exaltar. Nos dá um dia de paz, nos abençoa, nos traz logo mais à noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.